Fala, meus Bitcoiners! Vamos para mais um dia de análise do nosso mercado cripto. Eu continuo aqui em viagem, vou ficar mais um tempinho aqui para a Europa e depois a gente volta para o Brasil, mas continuo atualizando vocês de tudo que a gente precisa saber. Mercado cripto ficou meio parado nos últimos dias, eu também estou aqui numa loucura, então a gente não abriu live. Mas agora a gente precisa bater um papo. A China está intensificando as ações contra os Estados Unidos e os mercados estão voltando a ficar com medo. A gente precisa ficar de olho nisso que está acontecendo agora. Então, meu principal objetivo aqui é te falar o que a gente pode esperar de toda essa guerra tarifária entre os Estados Unidos e a China. O que o mercado cripto está esperando com isso? Aonde estão as ordens das grandes instituições? E o mais importante, como agir nesse exato momento. Logo depois da vinheta. E galera, antes de mais nada, não esquece aí de deixar aquele like, verifica sua inscrição aqui no canal caso você não seja inscrito. Lembrando que eu tô em viagem, cara, então assim, você precisa também estar me seguindo nas redes sociais para ficar atento com tudo. Eu sempre tô postando novidade aí no Telegram, no Instagram. Se eu não conseguir abrir uma live igual hoje, eu faço um vídeo aqui rapidinho, tá? Eu tô aqui atualmente em Paris, só que a internet no lugar que eu tô ficando aqui, ó, uma casa que a gente alugou, ela tá muito instável, então tá muito complicado. Eu fiz vários testes aqui para tentar abrir uma live hoje, pra gente bater um papo ao vivo, mas ainda assim nos próximos dias a gente vai pra Holanda, eu acredito que lá a gente vai ter uma internet mais estável pra gente bater um papo daquele jeito que a gente muito gosta. Então não esquece, esmaga o like, verifica a sua inscrição para você ficar por dentro de tudo. Galera, o Bitcoin está lutando fortemente contra a sua região mais forte de resistência, tá? Enquanto o Bitcoin não superar essa zona, eu vou colocar até de vermelho aqui, ó, essa região abaixo dos 90 mil dólares, o Bitcoin continuará, tá, ainda numa tendência de baixa. Isso a gente está olhando aqui o gráfico diário, tá? Ele vai continuar fazendo os topos e fundos descendentes. Quando ele fazer topos e fundos descendentes aqui, ele vai continuar uma tendência de baixa. E ele precisa romper os 90 mil dólares para de fato virar essa tendência. E não é só a gente que está vendo isso, as instituições estão vendo isso. Tanto que quando o Bitcoin chega próximo a romper essa região dos 90 mil dólares, olha o que acontece. São centenas de milhares de dólares alocados para venda de pessoas, de baleias que querem segurar o preço abaixo dos 90k. É natural, numa tendência de baixa, isso acontecer, tá? As pessoas quererem vender em pontos de resistência, porque a maior probabilidade de uma tendência de baixa é que ela se continue. Qual que é a boa notícia nesse momento? Da mesma forma que a gente viu muitas ordens de venda surgirem, no momento que o preço começou a cair, saiu lá dos 86 e veio aqui para os 84, essas ordens de venda elas foram desligadas e a gente viu muitas ordens de compra serem ligadas. Então a gente tem muita gente querendo comprar Bitcoin aqui abaixo dos 84, em especial 83, 82 e 81. Ou seja, enquanto o Bitcoin estiver acima dos 80k, acima da região das médias, a gente ainda continua em um cenário muito positivo. Tá? Então, o Bitcoin mantendo acima dos 80k, isso mostra interesse comprador, e se a gente conseguir superar os 90k, a gente vai dar um fim para essa tendência de baixa. Mas nem tudo são rosas, tá? A gente precisa ficar de olho aqui em alguns pontos muito importantes. Primeiro de tudo, a China ela está voltando, né, de forma agressiva contra as tarifas do Donald Trump, que é basicamente o que fez o mercado cair bastante aqui nos últimos dias. Então o Trump ele anunciou aqui nos últimos dias uma tarifa de 125% na China, e a China ela aumentou ainda mais a sua tarifa com os Estados Unidos, chegando a 145%, mesmo com o anúncio de 90 dias de pausa do Trump ao longo dos últimos dias. E além do mais, ela também acabou de anunciar aqui, esse site aqui, The Times, ele nem está mostrando aqui a notícia completa, mas todas as importações e exportações utilizando jatos Bong também serão pausadas até que a gente tenha aí uma clareza regulatória pelo lado do presidente Trump. Então, a Beijing, né, que é a cidade lá da China, ela não vai mais fazer exportação para os Estados Unidos, nem importar nada utilizando aviões. A gente sabe que praticamente tudo é feito através de avião. Então, assim, também vai estar aí pausado, o que vai, de certa forma, impactar o mercado. A boa notícia disso tudo, Bitcoin não sentiu muito, né? Na verdade, a hora que a gente teve essa notícia, provavelmente foi quando ele começou a passar por uma queda lá dos 86 aqui para os 84, e que a notícia já aconteceu, o mercado meio que já precificou isso. E o nosso grande balizador
do que a gente pode esperar daqui para frente é o termômetro do mercado dos investidores do mercado tradicional, tá? Basicamente, o que vai fazer o mercado o Bitcoin romper os 90 mil dólares, a gente cravar de fato aquela mínima aqui dos 74 mil dólares como fundo, é os investidores que não estão enxergando essa guerra tarifária entre os Estados Unidos e a China como algo que possa levar os Estados Unidos à recessão. Então, na segunda-feira passada, que foi quando a gente teve o grande crash do mercado, eu estava no Canadá nessa época e eu fiz um vídeo aqui para vocês falando sobre esse caos. A gente estava prevendo 5 cortes na taxa de juros para esse ano agora de 2025. E agora a gente está prevendo 1, 2, 3 cortes na taxa de juros. A gente voltou a ter um olhar realista e condizente com o que o Banco Central americano espera nesse exato momento, que para mim é algo excelente, tá? Enquanto a gente se mantiver com o mercado esperando aí 3 cortes na taxa de juros, a gente continua na narrativa do soft landing, o pouso suave aí, que seria a melhor coisa possível que poderia acontecer para a economia. Segundo fato que a gente precisa ficar de olho, enquanto a gente olha o Bitcoin, a gente precisa também olhar o S&P 500, tá? E consequentemente o mercado tradicional. E o que a gente está vendo? O S&P 500 ele fez um fundo muito importante, juntamente com o fundo do mercado cripto, tá? Aquele fundo que aconteceu aqui por volta do dia 7 de abril, que foi aquela segunda-feira de queda no mercado, e a gente teve um repique muito forte, repique aqui na ordem de 14%, e o mercado tradicional, Bolsa de Valores americana, se mantém próximo às máximas. Então, se a gente conseguir demonstrar essa força e principalmente romper esse topo prévio, fazer um pivô, ter um rompimento, muito provavelmente isso vai impactar no Bitcoin, rompendo os 90 mil dólares também, o que seria excelente. Isso daria um fim para a tendência de baixa, tanto do mercado tradicional quanto do Bitcoin, e a gente poderia considerar aqui os 74 mil dólares como nosso fundo. Não vou falar definitivo, tá? Mas pelo menos um respiro aqui no preço, que a gente vai ver Bitcoin acima dos 90, Bitcoin próximo aos 100, quem sabe até acima dos 100, a probabilidade vai ser muito grande. Caso o S&P 500 rompa aquele topo que eu comentei aqui com vocês, e caso o Bitcoin também rompa os 90 mil dólares. Probabilidades, eu acredito que essa é a maior probabilidade sim, tá pessoal? Porque a partir de agora, a maior parte do mercado está vendida. A relação de compradores e vendedores deu uma queda drástica. Desde que o Bitcoin começou a passar por essa subida, tá? Bateu o fundo dos 74, começou a subir, chegou aqui acima dos 80, menos de um comprador para cada vendedor. E o Open Interest também está subindo muito, tá? Então, muitos contratos sendo abertos, esses contratos sendo abertos em shorts. Então, a gente vê uma quantidade massiva de liquidez nos últimos 3 meses, aqui nos 90, lá no 100K. Se a gente pegar aqui esse gráfico e passar para os 3 dias, para os 30 dias, desculpa, olha a quantidade de alavancagem que a gente tem acumulado no último mês. Nos últimos 7 dias também a gente tem muita alavancagem aqui, exatamente nessa região dos 86, que é a região que a gente precisa suprir esse tanto de ordem compradora. Então passei aqui no geral aqui do mercado para a gente falar um pouquinho mais sobre estratégias e probabilidades, tá? Bitcoin para mim, ele está aqui fazendo um formato de fundo duplo. Esse fundo duplo ele está vindo junto com uma espécie de divergência de alta no RSI, e para que a gente tenha uma confirmação, a gente precisa justamente de romper esses 90K. Eu acredito que essa é sim a maior probabilidade, porque a gente teve uma perda de fundo sem grande continuação, e quando a gente considera o mercado tradicional, esses mesmos fundos aqui eles foram perdidos de uma forma muito nítida no S&P 500, e não aconteceu aqui no Bitcoin, tá? É como se o S&P 500 tivesse feito esse movimento aqui. Então o Bitcoin está mais bullish que as ações dos Estados Unidos. E o que tudo indica é que as ações dos Estados Unidos devem se manter numa tendência de alta e romper esse topo prévio, porque essa semana elas estão se mantendo, né? Nesses últimos dias ela está se mantendo muito próximo ali às máximas que a gente chegou nesse repique. Então, assim, isso também demonstra força no mercado tradicional, e hoje o mercado de criptomoedas está muito lastreado no mercado tradicional. Então, basta o S&P continuar subindo, que provavelmente o Bitcoin vai fazer a mesma coisa. E para isso a gente vai precisar de liquidez. E a gente tem muita liquidez aqui nos 86. A gente tem muitas pessoas que estão vendidas, que é justamente o que a gente precisa para superar essas ordens de venda que estão segurando o Bitcoin abaixo daquela região vermelha que a gente marcou. E com isso, né, o que você vai fazer agora? Se você é uma pessoa que está posicionada no Bitcoin, muito posicionada, comprou aqui, está alavancada, o momento de você fazer parcial é agora nessa região vermelha, tá? Faça uma parcial se você está muito alavancado, se você está sem caixa, porque afinal de contas o Bitcoin continua numa tendência de baixa,
Enquanto ele está numa tendência de baixa, é muito importante você ter caixa. Você é uma pessoa que vem fazendo uma gestão de risco, fez algumas compras aqui, mas ainda tem caixa, agora compensa segurar, esperar a maior probabilidade, que seria o Bitcoin romper essa região vermelha, devido a todos esses fatores que eu desenvolvi aqui ao longo desse vídeo, para aí você pegar o Bitcoin numa tendência de alta e começar a gastar seu caixa em fundos ascendentes e não em fundos descendentes. Aí você vai poder fazer compras mais seguras e vai se expondo ao Bitcoin à medida que o preço sobe, vai subindo o seu stop à medida que o preço vai subindo e deixando o seu preço médio sempre abaixo do stop. Essa é a melhor forma de você estar exposto no mercado nesse exato momento. Se você é uma pessoa que não tem exposição ao Bitcoin, eu te dou duas oportunidades. Ou você espera uma rejeição dessa região aqui para comprar o Bitcoin mais abaixo, tá fazendo um bottom fishing contra essa mínima, ou então você espera o rompimento do Bitcoin, ele entrar na tendência de alta para sair se posicionando em fundos ascendentes. Essas são as duas formas. Não compre Bitcoin agora, tá? Porque você comprar Bitcoin agora, você vai comprar muito próximo à região onde as instituições estão querendo vender, e a gente precisa superar essa região para ver uma tendência de alta. E por último, mas não menos importante, quarta-feira, amanhã, dia 16 de abril, a gente vai ter um discurso do Powell, às 14h15 no horário do Brasil. Então, no momento que o Powell falar ao vivo, novamente, eu não sei se eu vou conseguir fazer uma live aqui, porque a internet aqui, ela não é muito boa. Por isso que eu tô gravando um vídeo, não fazendo uma live. Mas eu vou manter você informado em todas as redes sociais, tá? Telegram, Instagram, então me siga nos meus canais de transmissão, porque eu tô sempre postando novidade. A gente falou sobre o crash aqui da Mantra, que é inclusive uma moeda que a gente estava de olho já há bastante tempo, né? A OM. E um dos fatos dela subir e não corrigir, a gente falou assim, a gente não coloca moedas esticadas na carteira, está muito esquisito. Moedas de RWA passam por quedas, ó. Pollex está caindo, Token está caindo, a gente colocou outra na carteira que é a Ondo, né? A Ondo também está caindo, então se moedas de RWA estão caindo, o que a OM estava fazendo? Ela estava subindo sem parar. Então ela estava indo na contramão, a gente achou isso estranho, não colocamos. A compra que a gente fez na RWA há umas semanas atrás foi na Ondo e não na Mantra. E aparentemente, né, ela teve aqui um problema com a equipe detinha 90% do supply, vendeu esse supply de uma hora para outra. Tem gente que está falando que sim, tem gente que está falando que não, mas o fato é, agora não é hora de comprar, tá? Isso aqui é claramente um rug pull. Não considere esse volume aqui achando que o preço vai voltar para as máximas históricas, porque muita gente está presa ao longo dessa queda e está segurando um prejuízo de mais de 90% em poucos dias. Então não é momento de comprar Mantra, não é momento de comprar ON, é o momento de você focar em Bitcoin, nas maiores altcoins do mercado, que é o que a gente sempre preza aqui no canal. Enquanto a dominância do Bitcoin estiver alta, desse jeito, em máximas, 64% do dinheiro do mercado cripto está no Bitcoin. Não fica querendo comprar shitcoin, altcoin, achando que você vai ficar milionário, porque você não vai. As altcoins estão mais fracas que o Bitcoin e por isso a sua maior exposição tem que ser o Bitcoin. Você só vai comprar altcoins se elas estiverem em tendência de alta, tiverem um bom capital de mercado, tiverem um bom fundamento e você tiver com caixa sobrando e já tiver exposição no Bitcoin. Esses são os checklists que você precisa para estar comprando Bitcoin nesse exato momento. Caso contrário, foca no Bitcoin, que é o sucesso. E no mais, esse foi um geral do mercado aqui para você ficar por dentro de tudo o que está acontecendo. Não esquece de deixar o like nesse vídeo, tá? Se inscreve aqui no canal também. Eu tô sempre trazendo novidades, atualizações aqui. Eu tô numa rotina completamente louca, eu tô em viagens. Se você quiser me acompanhar nessas viagens também, tô postando bastante coisa lá no Instagram. Então me siga nas outras redes sociais. Qualquer novidade, mantenha vocês informados. É muito importante você se inscrever e ativar o sininho aqui nesse canal, porque em épocas normais, quando eu não estou viajando, eu faço lives diárias aqui de segunda a sexta, às 11h30 da manhã. Mas como aqui eu estou 5 horas na frente do Brasil e eu estou em viagem, eu não consigo estipular um horário para live. Então eu abro live assim praticamente do nada. E aí, você estando com o sininho, você consegue entrar na live aqui, interagir comigo, tirar suas dúvidas, mandar ativos para analisar. Tudo isso a gente sempre faz ao vivo quando eu abro live. E eu tô avisando também nos canais lá do Telegram e do Instagram. Então se inscreve, me segue nas redes sociais, confira os nossos apoiadores, patrocinadores, que estão todos aqui na descrição. Eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia, uma ótima semana e valeu, galera. Falou!